Em 1 de setembro de 1939, antes do amanhecer, o mundo prendeu a respiração. As tropas alemãs cruzaram a fronteira da Polônia, desencadeando um conflito que redefiniria o século XX. Este não foi um ato isolado, mas o culminar de anos de tensão crescente, ambições expansionistas e diplomacia falhada. Hoje, vamos recuar no tempo para entender os eventos que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Para compreender 1939, precisamos de voltar a 1919. O fim da Primeira Guerra Mundial deixou uma Europa ferida. O Tratado de Versalhes, assinado para garantir a paz, impôs pesadas reparações de guerra e perdas territoriais à Alemanha. Para muitos alemães, o tratado não era um acordo de paz, mas uma humilhação nacional, uma dictate ou paz ditada. Este sentimento de injustiça alimentou um ressentimento profundo e criou um terreno fértil para ideologias extremistas. A economia alemã estava em ruínas, abalada pela hiperinflação no início dos anos 20 e, mais tarde, pela Grande Depressão de 1929, a sua retórica era poderosa e a sua visão perigosa. Ele começou a rearmar secretamente a Alemanha, violando diretamente os termos do tratado. As potências aliadas, como a Grã-Bretanha e a França, traumatizadas pela carnificina da Primeira Guerra Mundial, hesitaram em confrontá-lo. Elas adotaram uma política de apaziguamento, acreditando que, se concedessem algumas das exigências de Hitler, poderiam evitar outra guerra devastadora. O primeiro grande teste desta política veio em 1936, quando Hitler ordenou que as suas tropas reocupassem a Renânia, uma zona desmilitarizada na fronteira com a França. Foi uma aposta arriscada. Se a França tivesse respondido com força militar, o exército alemão, ainda fraco, teria recuado. Mas a França e a Grã-Bretanha não fizeram nada. Esta inação encorajou Hitler, convencendo-o de que as democracias ocidentais eram fracas e indecisas. 2 anos depois, em março de 1938, Hitler anexou a Áustria, no que ficou conhecido como Anschluss. Novamente, a comunidade internacional protestou, mas não agiu. A Áustria, lar de muitos alemães étnicos, foi absorvida pelo Terceiro Reich sem um único tiro. O sucesso do Anschluss fortaleceu a posição de Hitler e deu-lhe acesso aos recursos econômicos e militares da Áustria. A sua atenção voltou-se, então, para a Checoslováquia, um país democrático criado após a Primeira Guerra Mundial. Hitler exigiu a região dos Sudetas, uma área da Checoslováquia com uma grande população de etnia alemã. A crise dos Sudetas levou a Europa à beira da guerra no outono de 1938. Para evitar o conflito, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain voou para a Alemanha para se encontrar com Hitler. O resultado foi o infame Acordo de Munique. A Grã-Bretanha, a França e a Itália concordaram em ceder os Sudetas à Alemanha, sem sequer consultar a Checoslováquia. Chamberlain regressou a Londres aclamado como um herói, declarando que tinha assegurado a paz para o nosso tempo. Mas a paz foi ilusória. Em março de 1939, poucos meses depois do acordo, Hitler quebrou a sua promessa e invadiu o resto da Checoslováquia. A invasão da Checoslováquia foi um ponto de viragem. Finalmente, a Grã-Bretanha e a França perceberam que a política de apaziguamento tinha falhado. A próxima na sua mira era a Polônia. Hitler exigia a cidade portuária de Danzig e um corredor terrestre através do território polaco para ligar a Alemanha à Prússia Oriental. Em resposta, a Grã-Bretanha e a França fizeram uma promessa crucial. Se a Alemanha atacasse a Polônia, elas declarariam guerra. O palco estava montado para o confronto final. No entanto, havia uma peça final,
e chocante no puzzle diplomático. Conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, o acordo incluía um protocolo secreto. Nele, Hitler e Stalin concordaram em dividir a Europa de Leste entre si. A Polônia seria dividida ao meio e os estados bálticos ficariam sob influência soviética. Para Hitler, o pacto era uma obra-prima estratégica. Agora, ele tinha luz verde para invadir a Polônia. Na madrugada de 1 de setembro de 1939, a Alemanha lançou a sua invasão. A operação, com o nome de Fall-Weiß, ou Caso Branco, foi a primeira demonstração da nova e aterrorizante tática militar alemã, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Em vez de uma guerra de trincheiras lenta e desgastante, a Blitzkrieg combinava ataques aéreos devastadores da Luftwaffe com colunas de tanques Panzer que avançavam rapidamente, penetrando profundamente nas defesas inimigas e cercando as tropas polacas. A Força Aérea Polaca foi em grande parte destruída no chão nas primeiras horas do ataque. As linhas de comunicação foram cortadas e o caos instalou-se. O exército polaco, embora corajoso e numeroso, estava desatualizado em termos de equipamento e tática. A sua cavalaria enfrentou os tanques alemães numa luta desesperada e desigual. Apesar da resistência feroz em locais como a península de Westerplatte, as forças polacas foram esmagadas pela máquina de guerra alemã. A Grã-Bretanha e a França emitiram um ultimato a Hitler: retire as suas tropas da Polônia ou enfrentarão a guerra. O ultimato foi ignorado. Ele estava enganado. Em 3 de setembro de 1939, Neville Chamberlain dirigiu-se à nação britânica pela rádio. A sua voz, sombria e resignada, anunciou que a Grã-Bretanha estava em guerra com a Alemanha. Poucas horas depois, a França seguiu o exemplo. A Segunda Guerra Mundial tinha começado oficialmente na Europa. Enquanto a Alemanha avançava pelo oeste da Polônia, uma segunda invasão começou a 17 de setembro, de acordo com o protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop. O Exército Vermelho Soviético invadiu a Polônia pelo leste. Atacada por dois lados, a Polônia não tinha qualquer hipótese. Em 6 de outubro, as últimas bolsas de resistência polaca renderam-se. O mundo assistiu horrorizado, enquanto uma nação soberana era apagada do mapa em pouco mais de um mês. O início da guerra, no entanto, foi estranhamente silencioso na frente ocidental. Após declararem guerra, as tropas francesas e britânicas mobilizaram-se, mas não lançaram nenhuma ofensiva significativa contra a Alemanha. Este período, que durou até a primavera de 1940, ficou conhecido como a Guerra de Fone, ou a Guerra Falsa. Os soldados esperavam atrás das suas fortificações, a linha Madna em França e a linha Siegfried na Alemanha, numa estranha calmaria antes da tempestade que estava para vir. O ataque à Polônia foi apenas o começo. O conflito, que começou naquela manhã de setembro, iria engolir o globo, estendendo-se por 6 longos anos e ceifando a vida de mais de 60 milhões de pessoas. Foi uma guerra travada em desertos, selvas e oceanos, desde as estepes geladas da Rússia até as ilhas do Pacífico. Mudou para sempre o mapa político, acelerou avanços tecnológicos e revelou as profundezas mais sombrias da capacidade humana para a crueldade. A invasão da Polônia não foi apenas um ato de agressão, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora da Europa. Foi o resultado de uma década de ambição desenfreada, diplomacia falhada e a relutância das nações em enfrentar a tirania até ser tarde demais. As lições aprendidas nos dias sombrios de 1939 continuam a ecoar até hoje, lembrando-nos do preço da paz e da vigilância necessária para preservar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história. Se aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar um like, partilhar este vídeo
e subscrever o nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!